2 motores, um país inteiro olhando para os trilhos. Em plena febre do diesel, quando as velhas caldeiras ainda fumegavam, 2 nomes disputaram algo mais que contratos. Lutaram para decidir quem moveria os Estados Unidos nas próximas décadas. A Alco vinha com a autoridade de ter domado o vapor. A EMD, com o impulso fresco de uma ideia que prometia menos paradas e mais quilômetros. A pergunta não era se o diesel venceria. A pergunta era quem faria com que funcionasse todos os dias, sem dramas. O que se seguiu não foi apenas uma guerra de cavalos de força. Foi uma batalha de filosofia, engenharia pesada contra modularidade inteligente, orgulho de oficina contra cadeia de suporte milimétrica. Um erro de tempo, uma decisão de design e uma rede de serviço marcaram a diferença entre uma marca que encantava os fãs e outra que conquistou a confiança dos gerentes com calculadora na mão. Porque, no fim, nos pátios e nas montanhas, importava menos o brilho do folheto e mais quem ligava na primeira tentativa, quem voltava da oficina em horas e não em semanas, quem mantinha o trem no horário quando tudo mais falhava. E foi aí que a história tomou um rumo que poucos previram. O que você vai ouvir não é um simples relato de modelos e datas. É como o motor acabou ditando o futuro, e como seu rival, apesar de ter tudo no papel, ficou em silêncio. Mas isso era apenas o começo. Tudo mudou em 1939, quando um trem com nariz aerodinâmico se apresentou às maiores ferrovias do país. Era o FT da EMD, e com ele quebrou-se uma crença enraizada por um século, que só o vapor podia mover carga pesada em grande escala. Durante a guerra, essas unidades demonstraram que não se tratava de um experimento passageiro. Podiam arrastar trens intermináveis, consumir menos combustível e voltar ao serviço em metade do tempo que uma locomotiva a vapor precisava para ser atendida. Os números falavam por si: menos paradas, menos carvão, menos água, mais quilômetros sem interrupções. Mas o impacto verdadeiro não foi apenas técnico, foi psicológico. Pela primeira vez, os diretores das ferrovias imaginaram um futuro em que as equipes de manutenção não passavam noites inteiras desmontando caldeiras, e em que os horários se cumpriam com maior precisão. O FT acendeu a faísca da transformação. Não era simplesmente um novo modelo, era uma declaração. O vapor estava contando seus últimos dias. E embora muitos o tenham visto com ceticismo, logo se tornou impossível ignorar a evidência. Com décadas de glória no vapor e a confiança de ter dominado pátios e montanhas, a Alco não pensava em se render. Sua resposta ao desafio da EMD chegou no fim dos anos 40, o motor 244, um projeto de 4 tempos que prometia ser a carta vencedora. No papel, tinha tudo: mais potência, construção robusta e a reputação de engenharia que durante décadas havia tornado a Alco um nome intocável. O bloco do 244 era uma massa de aço fundido com paredes grossas e um virabrequim forjado para suportar qualquer esforço. Os engenheiros acreditavam que haviam criado um motor praticamente indestrutível, capaz de competir frente a frente com o confiável 567 da EMD. E as ferrovias, ansiosas por se modernizar, começaram a receber locomotivas com esse coração supostamente invencível. Mas a pressa de chegar ao mercado cobrou seu preço. Assim que as primeiras unidades começaram a rodar, surgiram os problemas. Sistemas de injeção irregulares que enchiam de fumaça as estações, turbocompressores que colapsavam sem aviso, e cabeçotes que se rachavam sob tensão térmica. Cada falha não só implicava horas de oficina, mas também trens parados, passageiros frustrados e custos inesperados. O que deveria ser a grande aposta da Alco transformou-se em dor de cabeça para as equipes de manutenção, que se encontravam com um motor temperamental e exigente, justamente quando as ferrovias buscavam simplicidade e economia. O 244, em vez de consolidar o poder da Alco na era do diesel, começou a semear dúvidas entre seus próprios clientes. Enquanto a Alco lutava contra as falhas do 244, a EMD jogava uma partida completamente diferente. Seu motor 567 não era o mais espetacular em potência bruta, mas sim em algo muito mais valioso: confiabilidade e facilidade de serviço. Desde o início, o 567 foi projetado com uma filosofia que parecia simples, mas resultou revolucionária: que qualquer oficina ferroviária pudesse mantê-lo em pé com rapidez. A chave estava em sua construção modular. Cada cilindro funcionava como um bloco independente que podia ser retirado e substituído sem necessidade de desmontar todo o motor. Os chamados Power Assemblies, pistão, camisa e biela como um conjunto único, podiam ser trocados em questão de horas, não dias. Para as ferrovias, isso significava locomotivas menos tempo paradas e mais tempo gerando receita. Além disso, a EMD não se limitou a vender motores, implantou uma rede agressiva de peças de reposição e treinamento.
Centros de distribuição em todo o país asseguravam peças disponíveis quase de imediato, enquanto as equipes de manutenção recebiam treinamento direto para aprender cada truque do 567. Onde a Alco pedia paciência e ajustes constantes, a AMD oferecia respostas rápidas e uma máquina que simplesmente funcionava. Não se tratava apenas de engenharia, mas de estratégia. A General Motors havia entendido que, na guerra do diesel, não venceria o motor mais forte, mas sim o mais confiável e o mais fácil de manter em serviço. E nesse terreno, o 567 era praticamente imbatível. Durante anos, a Alco teve um aliado poderoso no campo elétrico, a General Electric. Seus geradores e sistemas de controle eram um complemento perfeito para as locomotivas de Senenectad, e essa sociedade parecia indestrutível. Mas no início dos anos 50, a GE tomou uma decisão que mudou as regras do jogo: romper com a Alco e entrar sozinha no mercado. O resultado chegou em 1960 com a U-25B, uma locomotiva que não apenas era moderna, mas também introduzia inovações que os concorrentes demorariam a igualar. Seu sistema de ar pressurizado mantinha os equipamentos internos limpos e livres de poeira, prolongando a vida útil dos componentes. A centralização do equipamento elétrico tornava a manutenção mais simples. E o mais importante, a GE oferecia uma alternativa fresca justamente quando as ferrovias estavam desiludidas com os problemas crônicos do motor 244 da Alco. Para a Alco, a ruptura foi um golpe duplo. Perdeu um parceiro tecnológico fundamental e, ao mesmo tempo, ganhou um rival com recursos enormes e ambições globais. Enquanto a AMD continuava consolidando seu domínio com a série GP, a GE chamava a atenção com um produto inovador que parecia antecipar a segunda geração de locomotivas a diesel. Os clientes que um dia confiaram na Alco começaram a olhar com desconfiança, perguntando-se: se até a GE apostava em sua própria tecnologia, que futuro real poderia ter uma companhia que não conseguia superar os fantasmas do 244? Em meio ao ruído de fábricas e locomotivas, outra frente se abria longe dos trilhos: os tribunais. No início dos anos 60, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou um caso antitrust contra a General Motors e sua divisão AMD, acusando-os de práticas que supostamente sufocavam a concorrência. A suspeita era clara: que a GM estava usando seu músculo financeiro e sua rede de distribuição para dominar o mercado de locomotivas, deixando rivais como a Alco sem oxigênio. O processo atraiu manchetes e colocou a AMD sob uma luz incômoda. Será que haviam vencido apenas por ter um motor melhor, ou havia algo mais por trás de seu domínio? Para muitos, a simples existência do caso alimentou a narrativa de que a Alco não havia perdido apenas por erros próprios, mas também porque lutava contra um gigante com recursos quase ilimitados. No entanto, embora o julgamento gerasse controvérsia, não mudou a realidade nos pátios ferroviários. Os clientes tomavam decisões baseadas no que viam diariamente: locomotivas AMD que ligavam na primeira tentativa e permaneciam em serviço, frente a máquinas Alco que exigiam constantes reparos. O caso antitrust ficou como uma sombra histórica, um argumento recorrente em debates entre entusiastas e especialistas. Mas enquanto os advogados discutiam em salas de audiência, nos trilhos a balança já estava inclinada. Os problemas que no início pareciam ajustes de juventude transformaram-se em um pesadelo recorrente. O motor 244, que deveria ser o estandarte da Alco na era do diesel, tornou-se sua cruz. Locomotivas de passageiros como as elegantes Pará, que prometiam modernidade e velocidade, começaram a falhar em plena rota, obrigando a trazer de volta locomotivas a vapor como reserva. Os modelos RS, projetados para tarefas de carga versáteis, sofriam falhas que interrompiam trens inteiros e multiplicavam os custos de reparo. Para as equipes de manutenção, o 244 era uma dor constante. Sistemas de injeção que requeriam ajustes quase diários, turbocompressores que desabavam sem aviso e cabeçotes que se rachavam sob pressão térmica. Cada visita à oficina significava dias de inatividade e gastos adicionais, exatamente o contrário do que as ferrovias esperavam do salto para o diesel. Enquanto isso, o contraste com a AMD tornava-se impossível de ignorar. O 567 não era infalível, mas tinha uma vantagem crucial: era previsível, fácil de manter e apoiado por uma rede de suporte que respondia de imediato. Para uma ferrovia que precisava manter os trens rodando todos os dias, a escolha se reduzia a uma questão de confiança. Companhias historicamente ligadas à Alco, como a Union Pacific, a Santa Fe ou a Pennsylvania Railroad, começaram a direcionar seus pedidos para a AMD. Não era apenas uma mudança de fornecedor, era um sinal de que a paciência havia se esgotado. A reputação da Alco, forjada durante décadas de domínio no vapor, desmoronava diante de cada falha do 244.
Ciente de que o 244 havia deixado feridas impossíveis de disfarçar, a Alco apostou tudo em um novo motor, o 251. Chegou no final dos anos 50 como a correção de todos os erros anteriores. Cabeçotes mais resistentes, sistemas de injeção menos delicados e um sistema de resfriamento dimensionado para suportar as jornadas mais duras. No papel, e nos testes, era o motor que o 244 deveria ter sido desde o início. O 251 realmente demonstrou ser mais confiável. No Canadá, sob a filial Montreal Locomotive Works, MLW, locomotivas equipadas com esse motor encontraram um mercado mais receptivo, tanto em território canadense quanto em exportações para outros países. Ali, longe da sombra imediata da EMD, o 251 pôde mostrar sua solidez. Mas nos Estados Unidos o panorama era diferente. As ferrovias, castigadas por anos de falhas e custos extras, já não estavam dispostas a dar outra chance à Alco. A EMD havia se consolidado como a opção segura, com um histórico de confiabilidade e um suporte que nenhuma outra marca conseguia igualar. O novo motor chegou tarde a um jogo em que a confiança já estava quebrada. Ainda assim, o 251 prolongou um pouco a vida da Alco em certos nichos e alimentou a nostalgia de quem ainda acreditava em sua engenharia robusta. Foi uma espécie de canto do cisne, potente, melhor projetado, mas incapaz de apagar o passado. Décadas depois do fechamento da Alco, a discussão continua acesa. Para muitos entusiastas, o 244 é o vilão indiscutível, o motor que arruinou a reputação de toda uma companhia. Para outros, essa versão é simplista demais. Apontam que a queda da Alco foi uma tempestade perfeita, um produto lançado às pressas, um serviço pós-venda fraco, a ruptura com a GE e a imbatível máquina de marketing e suporte da General Motors. O 251, mais confiável e com boa aceitação no Canadá e em mercados de exportação, alimenta a pergunta inevitável: e se tivesse chegado antes? Teria a Alco conseguido recuperar a confiança perdida ou já era tarde demais diante do domínio absoluto da EMD? Os fãs de ferrovias mantêm vivas essas discussões. Alguns defendem a elegância e o caráter das locomotivas Alco, máquinas que, quando funcionavam, ofereciam um rugido inconfundível e um estilo próprio. Outros ressaltam a frieza prática da EMD, motores que não tinham tanta personalidade, mas que garantiam o que mais importava para as ferrovias: confiabilidade, baixos custos e trens no horário. Esse contraste explica por que o debate ainda gera tanta paixão. Porque, no fim, não se trata apenas de pistões e geradores, mas de filosofia. Você prefere a máquina com alma, mesmo que falhe, ou aquela que cumpre sem brilhar demais? A guerra do diesel nos Estados Unidos não foi vencida pelo motor mais brilhante nem pelo mais ambicioso. Foi vencida pelo que ligava todas as manhãs, pelo que podia voltar ao serviço em questão de horas e pelo que contava com uma rede de suporte pronta para responder. A EMD entendeu que as ferrovias não buscavam a locomotiva mais espetacular, mas sim a que mantivesse os trens em movimento sem dramas. O FT acendeu a faísca, o 567 consolidou o reinado, e o GP7 selou de vez a padronização que ainda hoje é lembrada como um ponto de virada. A Alco, com todo o seu prestígio no vapor e sua engenharia robusta, ficou presa à lembrança de um motor lançado cedo demais, o 244, que corroeu em poucos anos uma reputação construída ao longo de décadas. O 251 mostrou que ainda podiam projetar motores sólidos, mas, a essa altura, a confiança já havia se evaporado e o mercado já havia escolhido. O que resta é uma lição clara: em indústrias onde a confiabilidade é vital, os erros não são perdoados e a reputação é tudo. Por isso, a história da Alco contra a EMD não é apenas a de dois motores rivais, mas a de como um detalhe técnico pode decidir o destino de empresas inteiras. E agora a pergunta é para você: o que você valoriza mais em uma máquina lendária? O caráter que encanta à primeira vista, ou a frieza prática de um motor que simplesmente nunca te abandona?